Então, gente, vamos ter que falar hoje sobre Júlio Verne e A Volta ao Mundo em 80 Dias. Esse livro estava listado naquele vídeo que eu ia fazer de releitura, né? Chegou a vez dele, depois de tanto tempo que eu passei brigando com a Metamorfose de Kafka. Então veio A Volta ao Mundo em 80 Dias, que foi uma boa escolha. Assim, porque Kafka, querendo ou não, a Metamorfose é um livro um pouco pesado, né? Você fica meio triste com o que está acontecendo de início. Meio que essa situação dá uma pesada se você for pegar outro livro que tem uma densidade muito grande logo em seguida, eu sabia que ia ser um pouco complicado. Então, A Volta ao Mundo foi uma escolha acertada, porque ele é um livro bem mais fácil, diga-se de passagem. Vamos falar primeiro essa edição aqui. Essa edição é bem antiga, todo mundo já conhece, eu já ouvi, já falei sobre ela, sobre essa editora, inclusive no livro na resenha de Helena. E aí, com essa edição aqui foi ótimo. Tipo, a escrita, mesmo sendo um livro já antigo, uma edição já antiga, a escrita não foi nenhum problema. Eu consegui ler do início ao fim sem problema nenhum. E querendo ou não, tem umas ilustrações muito boas, que inclusive me ajudaram, porque as descrições que tem no livro, algumas são meio complicadas de tentar imaginar o que o autor está querendo dizer. As ilustrações deram uma ajudada em alguns momentos, principalmente quando tinha algum transporte que eu não havia nunca ouvi falar na vida. Mas, vamos lá, né? Primeiro, essa é uma releitura. Eu já tinha lido Júlio Verne antes, já tinha lido esse A Volta ao Mundo em 80 Dias antes. Foi ele que me engatilhou a querer ler mais, né? Antes eu só tinha mais contato com quadrinhos, tinha lido um livro ou outro, mas nenhum tinha me absorvido assim para dentro do livro, que eu fiquei com a atenção tão presa e querendo assistir mais e mais vezes. E aí o que acontece? Eu coloquei ele justamente por causa disso, né? Porque foi um livro que marcou a minha história como leitor. E aí fazia muito tempo que eu não lia novamente, eu já tinha uma memória um pouco defasada sobre sua história, então resolvi pegar mais uma vez para reler. E foi uma experiência boa, assim. Primeiro, né? Volta ao Mundo em 80 Dias conta a história de Phileas Fogg e Passepartout, que é seu empregado. Ele foi recém-contratado para trabalhar na casa do Phileas, que é um cara muito excêntrico, que é rico, vive a vida em casa e vive de casa para um clube que fica na rua da casa dele. Então a rotina dele é essa, é ficar em casa e ir para o clube. E o Passepartout, ele se candidata a essa vaga, pois ele quer essa vida, essa tranquilidade, né? Ele quer ficar tranquilo na casa, ele não quer mais se aventurar, ele já é um atleta, ele é meio que um atleta de ginástica, tem habilidades nisso. Se eu não me engano, ele é um pouco militar, eu não lembro bem dessa parte, porque, bom, convenhamos, não é de tanta importância assim. Ele, logo em seguida, quando ele é contratado, o Phileas resolve entrar numa aposta junto com os cavalheiros do clube em que ele participa, de que é possível dar a volta ao mundo em 80 dias. E aí tem que se colocar na época, né? Naquela época não existia avião como meio de transporte, então hoje em dia essa aposta nem teria sentido. Mas na época todos os transportes eram por meios de navio ou trens, e há até outros meios alternativos, mas os de viagem são trens e navios. E aí você está na época do trem a vapor, do navio a vapor. Alguns navios ainda utilizam a vela como uma força motriz também, no caso o vento, né? E aí esse seria o desafio, porque dar a volta ao mundo em 80 dias, utilizando só navios e trens e outros meios alternativos que não é o avião, ia ser muito mais difícil, porque vale levar em conta as dificuldades que tem de locomoção entre países, algumas ferrovias que ainda estão em construção. E aí o Phileas basicamente comenta sobre esse artigo que tem, e alguns colegas dizem que é impossível realizar essa façanha que está descrita no artigo do jornal. E o Phileas afirma que não, é totalmente possível e plausível realizar essa façanha de dar a volta ao mundo em 80 dias. E essa discussão acaba se acalorando até que o Phileas diz que não, vamos apostar, eu vou fazer isso. E ele vai lá e aposta metade da fortuna dele dizendo que ele consegue fazer a volta ao mundo em 80 dias.
definitivamente, se fosse hoje, o Phileas Fogg perderia todo o dinheiro dele no Tigrinho. E não faz nem muito sentido a aposta. No final do livro ele até explica que o Phileas não lucrou nada fazendo essa aposta. Ele fez só pela honra de provar. O que, enfim, mas é um livro de aventura, um livro que eu indico aí, que eu diria que é infanto-juvenil. Ali tá entre os 12 aos 15 anos, vai ser uma boa leitura. E eu acho que essa minha crítica agora já faz parte do amadurecimento, né? Eu já tô com 27 anos, então eu não tenho a mesma mente de quando eu li aos 12. Foi aos 12 por aí. Mas a aventura em si é ótima. Você embarca desde o início com a surpresa de Passepartout, em saber que o patrão dele vai viajar o mundo em 80 dias e ele, que queria sua calmaria, acaba sendo obrigado a embarcar nisso. Tanto que no início ele nem acredita muito que essa viagem realmente está acontecendo. Ele acha que só vai chegar até a França e voltar. E ele está até animado, né? Porque o Passepartout é francês e ele faz muito tempo que ele não vai à cidade natal dele. Então ele resolve ir até lá. E depois ele percebe que realmente eles estão dando a volta ao mundo em 80 dias e começa a embarcar, a se animar e a embarcar nessa aventura. Não se limita a só eles dois, né? Existem mais dois personagens que vão entrar dentro do grupo por circunstâncias adversas, que eu não vou contar aqui, mas que faz parte da aventura e que são ótimos. Que no caso é a senhora Alda e o Fix. Fix é um investigador de polícia e acaba entrando na viagem com o grupo por questões profissionais, que eu não vou comentar muito, entrar em detalhes para não dar spoiler a vocês. E o que acontece? Nessa situação, eles começam a viagem, passam pela Índia, e é muito interessante, porque você se sente realmente que está viajando e conhecendo os países. Apesar das descrições serem meio complicadas de você tentar lembrar, então é como se fosse, ao mesmo tempo, uma viagem no tempo e uma viagem pelo mundo. Então, vários desafios aparecem por aí. E o Fogg afirma que, apesar, mesmo com todos os atrasos, mesmo se um trem descarrilhar, mesmo que ele perca um navio, ele ainda consegue. Indiferente dos atrasos, indiferente das circunstâncias, é possível. O que até para mim que estava lendo, acreditava que é impossível, né? Mas a gente sabe que o final do livro, de um livro como esse, não tem final triste, né? É um final feliz. Mas a forma como acontece o desfecho, ainda assim é desafiador e faz você desacreditar que realmente eles vão conseguir. Eu sabia porque era uma releitura, né? Eu já tinha lido antes, mas mesmo assim a aventura em si foi uma surpresa. E no final não se trata sobre a chegada, mas sim sobre o trajeto. É aquele famoso ditado, né? E esse livro resume bem isso. A aventura deles toda é maravilhosa, é muito melhor até do que a própria chegada. A chegada, o clímax é bom, mas a viagem em si é ótima. E querendo ou não, essa é a minha opinião. O livro foi ótimo. A leitura foi muito fluida, eu não tive muitos problemas para encarar, só que em alguns momentos se torna um pouco cansativo com relação a algumas descrições, por exemplo, as descrições de viagem marítima, onde ele vai descrevendo o navio, as características físicas do navio que permitem ele ser mais rápido ou mais devagar do que outros, a forma como o vento está soprando. E, gente, eu nunca naveguei. Para mim, andar de canoa é uma luta. Então, como é que eu vou entender o que o autor está querendo dizer? Quando ele diz que o vento está soprando a noroeste e as ondas estão dificultando o trabalho, e ele faz toda uma descrição com relação a isso. Até mesmo nos trens também é meio difícil. Exceto essas partes que se tornam um pouco cansativo, em alguns pequenos momentos, os demais foram ótimos. Os desafios que eles encontraram e a forma como eles conseguiram solucionar esses desafios foi interessante. E principalmente na parte final, onde eles estão chegaram nos Estados Unidos por um lado, tem que atravessar os Estados Unidos inteiro, no caso a América, né? E pegar um navio até a Inglaterra. E eles estão atrasados. Eles não conseguiram pegar o trem, né? Mas acontece uma situação onde o trem é atacado por indígenas. Tem ainda essa situação. O Passepartout é meio que sequestrado, eles vão tentar resgatar o empregado e tal. E isso acaba fazendo com que eles percam o trem que eles estavam, que tinha parado numa estação. Eles acabam perdendo e eles têm que desenrolar todo um outro meio de transporte rudimentar,
que eles conseguem fazer a solução, mas chegam atrasados e perdem o navio. E aí lá vai desenrolar outra forma para poder atravessar o Oceano Atlântico para chegar na Inglaterra. E olhe lá, como eles conseguem fazer isso. Essa parte é muito interessante, é muito boa. É a parte mais divertida, porque você fica se perguntando, e agora? Cada vez mais vai aparecendo percalço, porque chega um ponto onde a sorte dele acaba. E aí vem percalço atrás de percalço e ele não se abala. Uma coisa que fica clara é que ele é o verdadeiro estoico. Ele não se abala por nada. Ele continua lá, fazendo a viagem dele. Acontece tudo, ele vai até preso, mas mesmo assim ele acredita que consegue. Obviamente que ao final ele sente um pouco do abalo quando as coisas não saem do jeito dele, mas ele continua com essa personalidade estoica. O Passepartout é um empregado um pouco paspalhão, que acaba arranjando alguns problemas. O Fix é um policial que tem problemas, que não é lá tão inteligente. E a Senhora Alda é onde dá a pitada de romance. Então tem um pouco de tudo. O livro é ótimo. Eu aconselho como uma ótima leitura. Principalmente se você está nessa faixa etária entre os 12 aos 15. Vai ser algo que vai surpreender e pode mudar a sua visão. Júlio Verne criou esse clássico e não foi à toa. Então, eu dei 4 estrelas. O livro é curtinho, eu demorei aí em torno de 8 horas e 54 minutos aí pelo que eu cronometrei para terminar de ler. Tem 240 páginas, é isso mesmo, 243 páginas. Então, foi bem simples. E foi uma leitura muito boa para poder aliviar um pouco a tensão que eu peguei lá na Metamorfose. Tem um filme, se eu não me engano, eu já vi o filme algumas vezes na temperatura máxima. O filme não tem muito a ver com o livro, tá? O filme já é uma adaptação que utiliza coisas mais recentes, né? Então, querendo ou não, quando você for assistir, tem que ter isso em mente que não vai ser a mesma coisa. Querendo ou não, eu acredito que o livro seja bem melhor do que o filme. Jack Chan que me perdoe. Mas eu não vou lembrar muitos dos detalhes e também não vamos ter isso. Querendo ou não, o livro foi ótimo. Dei 4 estrelas de 5. Então, fica a indicação pra vocês. É isso, galera. Até a próxima.